Olá pessoal do Quem Se Lembra, tudo bem? Hoje eu vou comentar rapidamente com vocês sobre um filme que eu assisti, passou na TV Record em meados da década de 90. O filme foi produzido em 84, 85 por ali, mas foi exibido na TV Record em meados da década de 90. Chama-se O Quarto Sábio. Este filme é estrelado pelo ator Martin Sheen e pelo Alan Arkin. O Alan Arkin, ele fez aquele filme, ele atuou naquele filme O que é isso, companheiro? Um filme brasileiro que chegou a concorrer ao Oscar. Pois bem, nesse filme O Quarto Sábio, conta a história do sábio chamado Artaban. O Artaban, ele perdeu a esposa e o filho devido a uma doença. Ele ficou totalmente perdido na vida e encontrou um pouco de alegria nas Escrituras Sagradas. E nas Escrituras Sagradas, ele viu que haveria de chegar o Messias, o Salvador do mundo. E ele passa a estudar cada vez mais isso, ele passa a crer fielmente que esse Messias virá e dará a ele também a resposta do significado da vida. O que ele faz? Ele é muito rico, ele vende tudo o que ele tem, converte em 4 pedras preciosas. Uma pérola, um rubi e uma esmeralda. A outra pedra eu não tenho certeza, que não é mencionada no filme. E ele parte, só que ele vai junto com um servo. E o pai dele, o pai do Artaban, disse para o servo: acompanhe meu filho, proteja-o, e quando ele voltar eu te darei a liberdade. O servo é o Alan Arkin. E os dois partem. Eles vão atrás dos 3 reis magos, né? E eles perdem o caminho. Aí o que acontece? O Artaban vai para um lado e os 3 reis magos vão para o outro. Os 3 reis magos realmente encontram Jesus como criança, mas o Artaban não encontra o caminho e vai à procura. E por onde a intenção era entregar as 4 pedras para o menino Jesus. Só que durante a trajetória, todas as vezes em que o Artaban chegava num determinado lugar, ele era obrigado a se desfazer de uma pedra para ajudar as pessoas. Então tinham pessoas que estavam passando fome, frio, pessoas que estavam desamparadas, perseguidas pelos soldados romanos, e ele foi dando essas pedras para que fosse comprado comida, água e tudo mais. Só que o escravo achava aquilo uma loucura, porque toda a fortuna do Artaban foi convertida naquelas 4 pedras. Contudo, uma pedra ele guardou, que foi uma pérola, e aquela pérola ele ia entregar ao menino Jesus, ao Salvador. Quando, num determinado momento, o Artaban e o escravo, eles são pegos num vale por pessoas que viviam escondidos do Império Romano. Eles eram muito pobres e viviam ali da pequena lavoura. E muitos estavam doentes, e o Artaban era médico. E o Artaban foi tratando de um, tratando de outro. O tempo foi passando, ele foi envelhecendo, e ele nunca saía dali, porque ele sempre tinha algo que o prendia naquele local para ajudar as pessoas. Até que o escravo ficou saturado, eles brigaram, e o Artaban falou: vai embora, então vai embora, eu te dou a liberdade. E o escravo fala: o senhor me dá a liberdade após 33 anos? E foi embora o escravo. E quando o escravo chega em Belém, creio que seja em Belém não, em Nazaré, ele ouve dos fariseus que havia um homem que fazia milagres e esse homem precisava ser morto. O escravo volta para a colônia para avisar o Artaban. O Artaban fala: ué, mas
você reclamava tanto e voltou. Só que o escravo, durante aquele processo, sempre mentia para o Artaban que tal criança era o profeta, que aquela era o Salvador, para que ele se desfazesse logo das pérolas e voltasse para a terra dele para ele ser livre. Só que o Artaban não acreditava mais nele. Tudo bem, quando o escravo ouviu realmente que os fariseus queriam matar Jesus e voltou para contar, o Artaban obviamente não acreditou. Mas aí, uma das crianças daquela colônia que estava lá na cidade e tocou o manto de Jesus, ela era cega, ela ficou curada. Quando ela chega na colônia, ela fala, ele me curou, ele me curou. A partir daquele momento, o Artaban teve a certeza que realmente o homem que estava ali, né, lá na cidade, naquele momento, era o Messias, o Salvador que ele tanto procurava. Só que ele não tinha mais nada, ele tinha a pérola, mas ele não tinha água, comida, nada para fazer a trajetória. Olha que coisa bonita. Aí todos da colônia deram um pouco de água, um pouco de pão, deram um manto e deram um cajado, porque ele já estava bem velhinho, para ir até Jesus. Só que chegando na cidade, Artaban chega no momento em que Jesus já estava sendo açoitado. E ele tenta, ele faz o possível para tentar ver Jesus e não consegue. Quando ele acorda, ele recebe uns golpes, né? Todo mundo sai na correria, na loucura, ele acaba caindo, bate a cabeça e ali ele desmaia. Quando ele acorda, ele já vê de longe a crucificação. E nesse exato momento surge uma criança, uma menina que está sendo levada como escrava pelos soldados romanos. E o Artaban conhecia aquela menina, era a filha de um colega dele. E ele estava com a pérola na mão. Aquela pérola era para ser dada para Cristo. É nesse exato momento que ele pega aquela pérola, convence o capitão a deixá-la, ele dá a pérola para o capitão, ele liberta a garota, eles se abraçam e ela vai embora. Quando ele ouve Jesus dizendo, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, nisso Artaban viu que era tarde demais. E no finalzinho, já no finalzinho do filme mesmo, quando o escravo, né, estava levando o Artaban em cima de um jumentinho, o Artaban ele passa mal, ele é acolhido pelo escravo, o escravo põe ele num canto. É nesse exato momento que a câmera se afasta assim e você vê um homem apenas pegando o detalhe de um manto vermelho se aproximando de Artaban. Ele é o único que vê. É nessa hora que ele reconhece Jesus e diz assim, ó mestre, né? Eu procurei o Senhor por tanto tempo, eu tinha tanta coisa para lhe dar e hoje não tenho nada. Aí Jesus diz assim para ele, Artaban, tu já me destes os teus presentes. Ele fala, não, eu não dei nada para o Senhor. Aí Jesus disse, quando eu tive fome, me deste que comer, quando eu tive frio, me deste que vestir, quando eu tive sede, me deste que beber, quando estava perdido, me acolheste. E o Artaban diz assim, não, mas eu nunca recebi o Senhor na minha casa, nunca lhe dei comida, nunca lhe dei água. Aí Jesus diz assim, quando fizeste pelos mais simples dos meus irmãos, fizeste por mim. É nesse exato momento em que a câmera novamente mostra o manto vermelho se afastando. Artaban, já no seu último momento de vida, olha para o escravo e diz assim, o escravo chamava Orontes, ele diz, Orontes, nós o encontramos o mestre, e ele aceitou todos os meus presentes. E ali ele morre. É nessa hora que chega uma senhora, que é a líder daquela colônia, ela beija a testa de Artaban, ela se volta ao escravo Orontes e pergunta para ele assim, para onde você vai? E Orontes diz assim, eu voltarei para a colônia com você, temos muito o que fazer. E vamos enterrar o corpo de Artaban junto ao túmulo de Jesus. Então o filme termina nesse ponto. O que eu achei legal nesse filme, é um filme que eu acho que foi feito para televisão, não foi feito para o cinema não. É um filme simples,
acho que uns 4 atores conhecidos. Uma história envolvente, ela é um drama bíblico envolvente e mostra a fé de uma pessoa, né, em busca daquilo que ele acredita. E o filme mostra isso. Bom, cada um na sua fé, cada um na sua crença. Uma coisa é certa, o filme é muito bonito. Existem muitos filmes bíblicos que são ótimos. Eu posso citar, por exemplo, O Rei dos Reis, O Manto Sagrado, tem também Quo Vadis 1954, O Manto Sagrado de 1956, por aí. Rei dos Reis, década de 60, em 1963, 64. Temos Ben-Hur, né, de 1959, com Charlton Heston. Aliás, Ben-Hur já tem 4 versões. A primeira com Namon Ravarro, na década de 20, cinema mudo. O Ben-Hur, o Charlton Heston, em 1959. Temos um outro Ben-Hur da década de 90, pessoalmente, muito fraco. E teve o último agora, tendo o brasileiro Rodrigo Santoro, no papel de Jesus Cristo. Olha só, um papel de peso. Mas eu esperava muito desse filme. Não é um filme ruim, mas eu esperava um pouco mais dessa última versão do Ben-Hur. Então tá aí algumas dicas para vocês, além desse filme O Quarto Sábio, que é muito bonito. Ótimo filme. Valeu para vocês.